A mim foi dado o privilégio de poder compartilhar dentro de todo o tema que a gente tem discutido nesse ano, a compaixão, falar a respeito da cura. E dentro da realidade, a gente não pode deixar de lembrar que dentro da realidade de Cristo Jesus, o Senhor, e da sua compaixão, por certo que curar era algo que o coração de Jesus ansiava, o tempo todo. Então, quando ele olhava para aquele povo e dizia que aquele povo era como ovelhas sem pastor, ele olhava e via toda a realidade de quem estava ali vivendo à sua volta, de quem estava ali passando. E por certo que o coração de Jesus era levado a manifestar, a ministrar essa compaixão. E dentre várias formas dele realizar essa compaixão, uma delas, sem dúvida nenhuma, é a cura. Então, quando Jesus via aqueles enfermos, quando Jesus via aquelas pessoas sofrendo por conta de enfermidades, ele era levado, sem dúvida alguma, a uma compaixão de querer ver aquelas pessoas sendo restauradas, sendo curadas, e tudo que ele podia ministrar de si mesmo, para que as pessoas pudessem ter uma situação melhor, ele assim o fazia. E nós queremos compartilhar um pouco a respeito disso com vocês, mas antes da gente ministrar, eu acho que é importante a gente compartilhar aqui, porque ao preparar esse estudo, eu teria, de uma forma assim mais simples, mais sintética, eu teria duas linhas para seguir, para falar de cura com os irmãos. Uma linha que seria uma linha talvez assim, mais triunfalista, que é entender que como Jesus curava, como Jesus operava milagres, como Jesus fazia, e ele mesmo declara que nós faríamos coisas maiores ainda do que eles, a gente poderia entrar para uma linha triunfalista de pensar o seguinte: então, toda pessoa que eu orar, ela tem que ser curada, ela tem que ser sarada, e a Bíblia fala que Jesus fazia isso, eu vou fazer coisas maiores. Então, nessa linha, é incompatível alguém orar por alguém e esse alguém não ficar curado. Muitas pessoas usam essa linha, muitas igrejas usam essa linha. Ou a gente poderia trilhar para uma outra linha, que eu não sei, talvez os nomes não sejam adequados, mas uma linha talvez mais realista, onde a gente tem fé para orar pelas pessoas, onde a gente crê que o poder de Deus é suficiente para levantar o enfermo da sua cama, onde a gente crê que aquilo que Deus fez, a gente também entende que Deus pode fazer através das nossas vidas, mas uma linha onde a gente também entende que quem estabelece a cura é Deus, não sou eu. Eu não sou o agente da cura, eu não sou aquele que vai operar o milagre porque eu sou poderoso para isso, mas é Deus quem faz isso. E nessa linha mais realista, eu preciso entender que o meu papel é orar, e eu vou fazer isso sempre, mas Deus pode não querer curar aquela pessoa por algum objetivo, por algum propósito. Talvez Deus queira levá-lo, e aí a cura é completa, e a gente fica pensando que a gente não foi feliz na nossa oração, sendo que ele está com Deus. E, portanto, teriam duas linhas para ser seguidas. Orando, buscando a Deus, eu escolhi a segunda, queridos, falar um pouco para vocês a respeito da questão de sermos mesmo levados a orar, a interceder pelas pessoas, entendendo que a cura é possível, que a cura é verdadeira, que a cura é real, mas entendendo que acima de todas as coisas, quem vai escolher se vai ser curado ou se não vai, se vai ser assim ou se vai ser assado, no final das contas é Deus, o Todo-Poderoso. Então eu queria que os irmãos me seguissem nessa linha. Não que a gente não creia diferente disso. Só contando um testemunho rápido, só para que os irmãos entendam o meu coração. Meu pai faleceu tem 23 anos. E quando ele estava doente, muitos irmãos aqui lembram disso, que era daquela época. E quando ele estava doente, a gente orava, cria que Deus poderia curá-lo, e as minhas orações diante de Deus eram exatamente essas: Deus, não leva o meu pai ainda. Como o Senhor deu mais 15 anos para Eliseu, dá mais 15 anos para o meu pai. E muitos homens e mulheres de Deus se reuniram, e a gente orou muito por isso. Mas coube a Deus levá-lo, Deus o levou. E quando Deus o levou, um irmão meu que não era convertido chegou para mim e falou o seguinte: e agora, como é que fica a sua oração? Meu próprio irmão. Eu peguei assim, como assim? Eu disse: não, como é que você orava para o meu pai ser curado, agora que ele morreu, como é que fica a sua oração? Aí eu dei um sorriso para ele e falei assim: minha oração continua do mesmo jeito, porque enquanto eu viver, eu vou orar crendo que Deus pode curar quem quer que seja, mas se Deus quiser levá-lo, quem sou eu para falar o contrário? Então, o jeito de eu orar pedindo para que Deus cure as pessoas, falei para o meu irmão,
só vai mudar quando eu for embora, porque aí eu não preciso orar mais por ninguém, porque eu já vou estar na presença do Pai. Mas até lá, eu vou continuar orando. Alguns Deus vai curar, alguns Deus vai levar, alguns Deus... não sei. Só sei uma coisa, o meu papel é interceder, é orar, é crer, e isso eu vou fazer. Então, é nesse sentido, amados, que eu queria compartilhar com os irmãos, para que a gente possa ter essa noção a respeito dessa linha mais realista. E por que eu escolhi essa linha? Por alguns motivos. O primeiro é que nós conhecemos alguns ministérios. Eu conheço ministérios, eu conheço pastores que creem que se orar e a pessoa não for curada, é falta de fé e ele está mal com Deus. Só que quando a gente entra para essa linha é uma linha muito perigosa. Porque esses mesmos pastores que creem e agem dessa forma, quando acontece deles mesmos ficarem doentes, eles viajam, eles se escondem das suas ovelhas, para que as ovelhas não saibam que aquele pastor ficou doente. Porque aquele pastor que crê que ninguém vai ficar doente porque ele ora e as pessoas ficam curadas, como é que ele pode aparecer doente? Eu conheço pastores assim, eu conheço ministérios assim. Aí eles inventam uma viagem, eles inventam uma situação que o pastor teve que se ausentar. E isso, querendo ou não, acaba se tornando uma baita de uma hipocrisia. Porque aí eu tenho que mentir para minhas ovelhas, porque eu fiquei doente. Então, se eu tenho fé para curar todo mundo, como que eu consigo pegar uma doença? Como que eu consigo ficar enfermo? Então, para que a gente não entre por uma linha dessa forma, para que a gente não precisa inventar viagens, inventar situações, subterfúgios, porque a gente está passando mal ou porque a gente está doente. Outra coisa, é como eu disse, eu creio no que Deus pode fazer. Eu, pessoalmente, já orei por pessoas que foram curadas milagrosamente. Amém por isso. Já orei por pessoas que foram curadas num processo. E já orei por pessoas que morreram. Ai, ai, ai. Quem aqui não orou já por uma pessoa que morreu? Porque assim Deus entendeu fazer. E Ele é soberano para fazer da forma como Ele quer. Então, amados, para que a gente não entre em crise, e muitas vezes, se a gente fica com essa ideia de que tudo que eu fizer em nome de Jesus vai ter que acontecer do jeito que eu orei, a gente passa por um outro perigo, que é a gente entrar em crise ministerial, ou crise de identidade ministerial. O que é essa crise? É quando a gente começa a chegar à conclusão que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria. Mas quem diz para nós que as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer? Quem diz para você que tudo que você fizer, tudo que você orar, tudo que você clamar, tem que acontecer do seu jeito? Isso a gente tem que compreender. Deus é muito mais soberano e Deus tem um plano que é muito melhor que o nosso, mesmo quando a gente, em oração, acha que está fazendo a coisa devida. Amém? Por isso? Posso continuar nessa linha? Tenho a licença dos irmãos? Amém. Bom, então, antes da gente poder declarar tudo isso aí, eu queria só lembrar a respeito da compaixão. A gente tem falado a respeito de Mateus 9:36, o nosso tema, né, onde Jesus se revela um homem extremamente compassivo, um homem que sempre olhou para as pessoas com um olhar encharcado de amor. Quando Jesus olhava para as pessoas, independente do seu nível econômico, do seu nível social, independente de quem eram ou deixavam de ser, Deus olhava para aquelas pessoas com um olhar extremamente amoroso. E, olhando dessa forma, ele não se preocupava com aquilo que ele estava vivendo naquele momento, mas Jesus sempre olhava para as pessoas e se preocupava com elas. Jesus não estava ali pensando no que era melhor para ele. Jesus sempre olhava para multidões, sempre olhava para as pessoas a qual ele estava ensinando, ministrando, curando, libertando, ou seja lá o que for. Ele sempre olhava para aquelas pessoas, entendendo que elas poderiam ser abençoadas, e ele sempre se dispôs a isso. A gente tem compartilhado muito lá no Caraíba da importância da gente abençoar. Nós fomos feitos para abençoar. O ministério que nos foi dado é o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? É abençoar as pessoas para que elas entendam o lugar delas, a identidade delas, e entender o que Deus fez por elas. Isso é a disposição nossa de abençoar. E Jesus era assim. Jesus olhava para todo mundo, e ali era uma disposição constante de abençoar aquelas pessoas. Então, o que é a compaixão? Esse sentimento gerado em nós, quando olhamos para as pessoas, quando a gente se encontra com alguém, é a gente constatar o sofrimento do outro e aquele sofrimento nos incomodar. Compaixão é quando o sofrimento do outro
me incomoda a ponto de interceder por esse outro e fazer com que esse sofrimento ou desapareça ou pelo menos diminua na vida do meu irmão. Isso é compaixão. Então, é a gente querer fazer algo para que esse sofrimento, o sofrimento alheio seja diminuído, seja, ou pelo menos, seja eliminado ou pelo menos diminuído. Então, isso que levava Jesus a fazer isso. Quando Jesus abençoava, quando Jesus libertava demônios, quando Jesus curava, quando Jesus ensinava, quando Jesus exortava, tudo isso era feito numa linha, num nível, numa plataforma de compaixão. Todas as atitudes de Jesus eram compassivas. Jesus fazia isso para que os seus próximos, para aqueles que estavam ouvindo, para aqueles que estavam diante dele, pudessem ser abençoados. E por isso, então, a gente precisa... a Bíblia nos fala que vários versículos do Novo Testamento, e até no Velho Testamento, falam a respeito de cura. Aí no seu livro você tem alguns desses versículos, né? Mateus 4, 23, 24. Tem um errinho aí no livro, acho que está Mateus 3, na página 75, começa a nossa lição. Acho que na página 76, só checar. Isso, está Mateus 3, é Mateus 4. Mateus 4, 23 e 24 diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Então, como esse aí e outros textos, Mateus 8, Lucas 4, Lucas 5, Lucas 6, são versos da Escritura que declaram, que demonstram que aonde Jesus passava, ele normalmente curava as pessoas, né? Lucas 5,17 fala que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então, essa era uma prática de Jesus. Jesus, no exercício da sua compaixão, ele fazia questão de curar, ele curava e fazia com que situações de enfermidade pudessem ser eliminadas da vida das pessoas. Como também a gente vê isso no Velho Testamento. Alguns versículos do Velho Testamento, por exemplo, o Êxodo 23, 25, diz: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água, e tirarei a doença do meio de vocês. Então, a Bíblia é muito clara a respeito disso, tanto no Velho e principalmente no Novo Testamento, a respeito de revelar a disposição de Deus para curar, a disposição de Deus para agir a respeito de nós, no sentido de tirar de nós, tirar do nosso meio toda e qualquer enfermidade. Então, toda cura que Jesus fez, e toda cura que a gente vê na palavra de Deus, juntamente com outros sinais, maravilhas, elas revelam aos homens esse amor compassivo de Deus. Eles revelam a nós a disposição de Deus de operar maravilhas, milagres no nosso meio. Mas é bom, quando a gente fala de milagre, é bom a gente entender uma coisa. Eu creio em milagres. Eu vou falar uma coisa aqui, mas fique tranquilo, eu creio em milagres, já vi milagres. Mas existem, nós precisamos entender que os milagres, a gente às vezes busca de Deus o poder de exercer milagre. Às vezes a gente olha para Deus, Deus, opera milagres através da minha vida. Quem não quer isso? Agora, nós precisamos entender que a personificação de milagres na Bíblia já passou. O que Deus quer fazer a nível de milagres não é para que alguém levante essa bandeira e se torne mais um milagreiro. Deus quer fazer milagres, mas independente de nós. Deus vai operar milagres, mas Ele não quer que nós tenhamos o trunfo, a autoria desses milagres. Porque dois momentos na história isso aconteceu. O primeiro momento foi com Moisés. Os milagres de Deus personificaram a vida de Moisés. E Moisés foi usado para quê? Para libertar um povo da escravidão do Egito e voltar para a terra prometida. E durante todo o tempo dessa libertação, Deus operou milagres com forças através de Moisés. Então foi um tempo onde milagres se tornaram extremamente comuns, e a maioria deles através da pessoa de Moisés, onde Deus o usava para que essa libertação fosse estabelecida. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento de personificação dos milagres de Deus foi com Jesus, que também
demonstra um tempo de libertação, porque em Jesus agora nós somos libertos do pecado, do poder das trevas, para sermos levados para o reino do seu maravilhoso amor. Então, esse momento também em Jesus, que a gente vê, que a palavra, os evangelhos nos contam, nós vemos a personificação de milagres na pessoa de Cristo. E muitos milagres aconteceram, muitas coisas foram estabelecidas através da vida dele. Agora, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu não creio que Deus vai personificar de novo em alguém um tempo de milagres. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Eu fico imaginando, por exemplo, se um de nós aqui, vou pegar só um de nós aqui, orasse por um morto, e esse morto ressuscitasse. 2 dias depois orasse por outro morto, e esse morto também ressuscitasse. Eu vou falar uma coisa. Conhecendo os nossos corações vaidosos como somos, esse irmão estava enrolado. Porque, no mínimo, ele ia achar o quê? Que ele era o cara. É ou não é? Quando você pede para Deus operar um milagre através da sua vida, me fala de sã consciência. Se lá no fundo você não vai ficar vaidoso pensar o seguinte: fui eu. Deus operou esse milagraço através de mim. Provavelmente porque eu estou mais espiritual que os outros irmãos. Talvez porque eu estou lendo mais a Bíblia. Estou orando mais. Eu estou fazendo por onde, queridos? Eu estou fazendo por onde? Não tenho inveja de mim. Entende isso? Então, o coração humano é extremamente enganoso. E eu creio que Deus não vai personificar mais milagres numa pessoa por causa disso. Sem milagres, sem ressuscitar mortos, nós já temos uma facílima tendência de levantar o nariz, empinar e achar que nós somos melhores que os outros, quanto mais acontecer coisas desse tipo. Posso ouvir um amém? Deus quer operar milagres? Quer, queridos. Ele pode fazer milagres? Não só pode, como faz. Ele pode usar as nossas vidas, mas em nome de Jesus. Não é porque você é mais bonito que os outros, porque algum milagre aconteceu através da sua vida. Por favor, porque senão vai ser o último. Não vai ser o primeiro. Amém? Se nós vamos ressuscitar mortos, eu acho que a gente não ressuscita mortos hoje mais por causa disso. Porque eu fico pensando, já vai até abrir igreja. Igreja do Senhor ressuscitando mortos a cada dia. Pronto. Então, vamos entender que os milagres existem, eu creio nos milagres, amém por isso, mas personificados como foram essas duas fases do passado, eu creio que não aconteçam mais. Vai acontecer milagres, muitos milagres, mas todos eles espalhados no meio do povo de Deus, graças a Deus, espalhados no meio do povo, para que ninguém se glorie, para que ninguém levante a mão, para que ninguém se posicione como sendo o homem dos milagres. Amém? Graças a Deus por isso. Mas qual que é o perigo da gente ter um entendimento errado? Como eu disse, alguns ministérios, infelizmente, criam semideuses, super-heróis da fé. Não estou aqui criticando, mas acontece. E quando isso acontece, uma teologia é pregada que não bate com a palavra de Deus. Uma teologia é trabalhada que, infelizmente, nos afasta da revelação divina, ao invés de nos atrair. Porque se torna muito mais humana do que divina. Quando então a gente começa a achar que somos super-heróis da fé, porque eu tenho tanta fé que tudo que eu falo faz, eu começo a me colocar diante de Deus. E a gente começa a correr um grande risco, que a gente começa a orar para Deus, como se a gente tivesse autoridade para exigir de Deus o que ele tem que fazer. Você já viu aquele tipo de oração? Se algum irmão que faz essa oração, me desculpa, eu não pensei em ninguém, tá bom? Não pensei em ninguém. Se você faz ela, você simplesmente busca a Deus e vê com ele se precisa mudar ou não. Aquela era uma oração do tipo assim: Senhor, eu exijo, em nome de Jesus. Tem base? Não combina. Se você fala Senhor e fala exijo, tem um trem errado. Ou ele não é Senhor, ou você está doido. Só pode ser. Porque não tem lógica a gente falar, exigir para quem a gente chama de Senhor alguma coisa, como se a gente tivesse autoridade para fazer isso. E a gente faz. Quando a gente está orando, aqui na fã das coisas, parece que o trem está pegando fogo, aí você começa, né? Senhor, eu exijo, manda os seus anjos, eu obrigo, Pai, e pronto. Quando você vê, eu fico pensando assim, que Deus lá no céu, o que ele está pensando? Ele deve ficar doidinho. Não fica, graças a Deus. Mas a gente começa a orar, achando que a autoridade que Deus nos dá
faz com que a gente seja autoritário sobre ele também. E isso não é possível, isso não acontece. Você pode falar assim: Deus, em nome de Jesus, me dá graça para que através da nossa intercessão, o Senhor possa libertar esse irmão, curar aquele outro, isso ou aquilo. Amém. Isso a gente ora, a gente pede para Deus. Mas, por favor, não exija de Deus, porque Ele não é uma criatura, Ele é o Criador. Então, quem exige é o Criador, e a criatura obedece. Amém. Então, nós corremos esse perigo. Então, de a gente começar a querer, sabe assim, fazer as coisas como que a gente tivesse toda essa autoridade. Então, a gente se torna petulante diante de Deus. Isso é muito comum nas pessoas que oram por cura, que às vezes elas ficam tão naquele afã das pessoas serem curadas, que elas começam a dar ordem para Deus: tira essa bactéria, tira esse câncer, tira aquele outro. Gente, Deus pode tirar, mas Ele vai tirar se Ele quiser, não é porque eu estou mandando. Não é porque a minha oração está tão assim que Ele vai fazer isso. Então, esses ministérios acabam fazendo com que a doença e a enfermidade se tornem uma atrocidade no meio do povo. Então eles agem como se doença fosse sinônimo de falta de fé. Se fosse assim, queridos, nós não encontraríamos na Bíblia lugar nenhum onde homens e mulheres de Deus pudessem ficar doentes. Vocês concordam comigo? Mas acredita, tem na Bíblia. A Bíblia cita pessoas enfermas. Nós podemos citar aqui vários versículos onde pessoas foram acometidas por doenças, homens de Deus. Homens que pregavam, homens que se colocavam diante de Deus e que foram acometidos de enfermidades. Eu quero citar alguns aqui. No Velho Testamento, Gênesis 48, 1. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E foi vê-lo levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó ficou doente, um patriarca. Às vezes a gente fica assim tão pensando que doença não pode estar no nosso meio e tal, mas se não tiver doença, como é que esse povo vai morrer? Só de velhice? Certamente que ao comer daquele fruto vocês morrerão. Então, doença, amados, está na Bíblia. 2 Reis 13,14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu ficou doente e morreu dessa doença. Está escrito. Mas vamos para o Novo Testamento. Paulo, em Gálatas 4,13, ele mesmo declara: como sabem, escrevendo para os Gálatas, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Paulo, o apóstolo Paulo ficou doente. Não, isso não é aberração não, gente. Doença existe. Levanta a mão aqui quem nunca ficou doente. Ô, crentaiada, né? Tem gente que pensa assim: todo mundo que já ficou doente, cadê a fé de vocês? Não, gente, é isso. A gente fica doente e Deus nos dá graça, podemos orar pelos irmãos para serem curados e tudo mais, bênção. Filipenses 2,27, de fato, ficou doente e quase morreu. Paulo falando a respeito de Epafrodito. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E Paulo, quando escreve para Timóteo, todo mundo conhece isso aqui também, ele declara, né? 1 Timóteo 5,23, de fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia. Não, estou lendo aqui de... A colinha aqui ficou errada, gente. Pega aí, vamos pegar aqui direito. 1 Timóteo, esse é o famoso copiar e colar. Colheu errado, deu isso. Primeiro Timóteo 5:23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo tinha problema de enfermidade. E Paulo recomenda:
Então, enfermidades, queridos, são encontradas na Bíblia, outras também poderiam ser citadas aqui. Agora, nós precisamos entender que algumas vezes essas enfermidades, ou na maioria das vezes, Deus opera através disso para manifestar a sua glória. A gente vê isso em Jó, que é alguém que sofreu mais com enfermidade que Jó. Mas por que tudo aquilo aconteceu? Porque Deus tinha um propósito, e no fim, esse propósito é revelado a Jó, e Jó declara então que antes só ouvia falar e agora os meus olhos te veem. O cego de nascença, em João 9, nós vemos essa mesma experiência. Todo mundo chega para Jesus ali, os discípulos falam assim, por que ele é cego? Ele pecou ou foram os pais dele que pecaram? Jesus fala assim, nenhum nem outro. Ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Ali orou e aquele cego passou a ver. Então, amados, eu não sei qual que é o propósito de Deus numa enfermidade específica, com uma pessoa específica, talvez, que você esteja buscando ou colocando diante do Pai. Mas uma coisa eu sei, Deus nos dá esse privilégio de orar, e Deus pode usar essa enfermidade para fazer maravilhas, muitas coisas, e nós precisamos estar conectados com o Pai, para discernir a vontade dEle e ser instrumento de bênção nas mãos dEle, para quem quer que seja. Quando a gente fala de nós, de enfermidades, essas coisas, nós precisamos entender o homem da forma holística. Como assim? Corpo, alma e espírito, na sua plenitude. Nós não podemos pensar só no nosso corpo, só na nossa alma, só no nosso espírito, que nós somos tudo isso. Então, holisticamente, nós somos espírito, alma e corpo. E desde a queda, desde Gênesis 3, que o homem, na sua desobediência a Deus, o homem começou então a deixar com que essas dimensões se tornassem harmônicas. Então, desde a queda que a gente começa a ter desvios nessa harmonização de corpo, alma, espírito, e aí o meu corpo quer uma coisa e o espírito não está bem, e o espírito tinha que estar dando ordem para a alma, para o corpo, mas toda essa desarmonia começou desde Gênesis capítulo 3, e a gente vive isso até hoje. Então, quando a gente fala a respeito de enfermidade, é porque às vezes Deus está permitindo essa enfermidade para tratar a sua alma, para tratar alguma coisa no nosso coração. Então, eu não sei, eu não posso generalizar, mas eu tenho que entender que Deus tem um propósito com todas as coisas. Então, existem hoje que doutrinas hoje que atribuem as doenças a uma ação demoníaca. Fica doente quem não tem fé. Então, isso tem levado muitos irmãos a carregarem um peso enorme sobre as suas costas. E eu escolhi essa linha exatamente para que a gente pudesse sair daqui leve, viu, queridos, em nome de Jesus, sem o peso de achar o seguinte: pastor, orei por uma pessoa e ela não curou, orei por outra, ela morreu, o que Deus está fazendo comigo? O meu ministério para onde que vai? Não, mas é isso mesmo. Fique em paz, não carrega peso. Nós fomos chamados para ser livres, porque a verdade nos libertou. Então, nós não podemos carregar peso, nós não podemos carregar essa crise de identidade ministerial, porque as nossas orações não têm alcançado a cura que a gente mesmo gostaria em todas elas. Então, tem muitos ministérios derrotados, frustrados, rejeitados, porque, de certa forma, a gente carrega esse peso de que tem que acontecer, que as coisas têm que ser desse jeito, e se não for desse jeito, nós não estamos bem com Deus, se não for desse jeito espiritualmente, eu estou morrendo. Não, amados. Todos nós estamos sujeitos a enfermidades, todos nós estamos sujeitos às trovoadas lá fora, estamos sujeitos a problemas econômicos, problemas financeiros, problemas de tudo quanto é problemas relacionais. Todos nós estamos sujeitos a isso. O que nós precisamos é guardar a nossa vida para que em todas as coisas nós sejamos irrepreensíveis diante de Deus. Amém? Mas afinal de contas, cura é possível? Se existe esse tipo de teologia que se é doente é porque não tem fé, eu pergunto, cura é possível? Sim, lógico. Então, a palavra de Deus fala do dom de cura. A palavra de Deus fala desses exemplos todos que nós lemos. Então, nós podemos orar por enfermos, não só podemos como devemos. Nós precisamos exercitar a palavra, nós precisamos estar prontos para declarar, proclamar, mas faz isso com convicção de que Deus vai operar na segunda vontade dele na sua vida e através da sua vida. Amém? Então, é possível a cura? Sim, com certeza.
Alguns versículos aí, em 1 Coríntios 12, que fala dos dons, ele declara, né, 8 e 9. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito. Hebreus 2:4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Milagres. Deus opera milagres? Opera. Tiago 5:14-16. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração, feita com fé, curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então a Bíblia declara isso. Então nós podemos impor as nossas mãos sobre doentes, ungindo-os com óleo e orar para que ele seja curado? Sim. Esse é o nosso papel. Chama os presbíteros da igreja. Chama o irmão, junta ali em oração, declara, unge o doente, unge o enfermo, ora por ele. Pode ungir ele com óleo? Pode, está escrito. É o nosso papel fazer isso. Devemos orar com fé para que ele seja curado? Sim. Porque se você já começar a sua oração sem fé, já parece que é tudo esquisito, está tudo errado. Ora com fé, ora crendo que ele pode ser curado. Agora, não fique em luta e nem se sinta derrotado no seu ministério. Se por mais que você tenha tido fé para ele ser curado, ele não foi. Ele pode não ter sido curado naquele momento, mas ali Deus estabeleceu o processo da sua cura. Ali Deus estabeleceu, ou Deus vai levá-lo porque ali ele vai ter cura total. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas fique em paz, querido. Continua orando com fé, continua ungindo, continua impondo as mãos, continua declarando, porque esse é o nosso papel. O que Deus vai fazer é com ele. Não tente fazer o papel de Deus, deixa Deus fazer o dele, vamos fazer o nosso. E nem se sinta diminuído, não sinta que o seu ministério ficou sob um holofote, que o povo está dizendo, aquele lá passou hora e o povo não é curado, não, porque isso acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Quer ver? Vamos fazer uma pergunta simples. Vamos ser honestos? Quem já orou por algum doente aqui, ele não foi curado, levanta a mão. Os que não levantaram a mão é porque não oraram. Fica tranquilo. Eu acho. Então, nosso papel é cumprir o que a palavra de Deus fala. Então, claro que sim, eu vou continuar orando. Enquanto eu estiver vivo, como eu falei para o meu irmão, enquanto eu estiver vivo, eu vou orar crendo que Deus pode curar. Enquanto eu estiver na terra, enquanto Deus não me levar, eu vou ser daqueles que vão continuar orando, proclamando, crendo, declarando. E Deus vai fazer a vontade dele. E que seja a vontade dele, porque se for a minha, bagunça tudo. Se for a nossa, bagunça tudo. A vontade que tem que ser realizada é a de Deus. Porque se for a nossa, complica, estraga, apodrece. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, vamos continuar fazendo todas essas coisas. Vamos nos colocar diante de Deus, pedindo, clamando, declarando, crendo que essa é o ensinamento da palavra de Deus, as Escrituras. E concluindo, meus queridos, nosso papel então é cumprir essas Escrituras. Nós vamos orar pelos enfermos, mas o resultado disso depende de Deus. Alguns vão ser curados, outros vão ser libertos, uns vão morrer, uns vão ser levados, mas nós temos que entender que a morte para o cristão é o quê? Libertação. Esses que Deus levou, que não foram curados aqui da enfermidade, a hora que chegar lá no céu, vão estar lá com as mesmas enfermidades? Não, vão estar lá diante de Deus, sem essas coisas que o atormentavam aqui. Então, pelo amor de Deus, não entre em luta se o irmão por quem você estiver orando for para a glória. Isso também é cura. Nós não podemos nos abater, porque o resultado não foi aquilo que a gente esperava. Então, para a gente finalizar, eu queria só deixar claro aqui. Lembre, Deus precisa ser glorificado em tudo. Deus precisa ser glorificado em tudo. Isso quer dizer que Deus precisa ser glorificado quando existe cura, quando existe doença, quando fica pior. Amém? Deus tem que ser glorificado em todas as coisas. Eu não posso deixar de glorificar a Deus porque o resultado da minha oração não foi aquele esperado. Eu não posso diminuir a minha
disposição de glorificar a Deus, porque as coisas não estão andando do meu jeito. É reino de Deus, não é nosso reino. É reino do Pai, não é reino dos filhos. Então, a vontade que tem que ser estabelecida sempre é a dele. Segundo, o poder não é e nunca vai ser nosso. O poder é de Deus. E a oportunidade para orarmos pelos enfermos, ela vai ser constante, porque não falta enfermidade nesse mundo. Irmãos enfermos, amigos enfermos, parentes enfermos, sempre vai estar acontecendo à nossa volta. A oportunidade é nossa de abençoarmos cada um deles com tudo que Deus tem nos ensinado. Impõe as suas mãos, unja com óleo, abraça, chora com esses enfermos. Mostra para eles um coração compassivo que você tem, que Deus te deu. Um coração compassivo pode fazer muita coisa na vida do outro, viu, querido? Um coração compassivo pode quebrar barreiras inimagináveis. Um coração compassivo quebra barreira de falta de perdão, quebra barreira de falta de fé, quebra barreira de relacionais, quebra barreiras físicas, materiais, porque quebranta, um coração compassivo. Se alguém quiser brigar com você, se você tiver um coração compassivo, eu vou te falar uma coisa, o cara vai brigar sozinho, vai ficar morrendo de raiva de você, mas ele vai brigar sozinho. Porque um coração compassivo, você vai querer abraçar o cara, ele querendo te dar um murro, você vai querer abraçá-lo. Então, vamos entender que as oportunidades, toda pessoa que Deus permite que chegue até nós, toda pessoa que se aproxima de nós, Deus tem um propósito de abençoá-lo através da sua vida. Seja com esse amor compassivo, seja com um sorriso, seja com um abraço, seja com uma palavra de ânimo, seja com uma oração, seja com ajuda financeira. Aquela pessoa, ela não pode sair de perto de você sem ser abençoada. Porque esse é o nosso papel. Aí eu te pergunto, vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você abençoou hoje? Não precisa me falar, não. Quantas pessoas você abençoou no dia de hoje, que encontrou com você e saiu melhor? Quantas pessoas hoje podem estar contando para alguém, rapaz, encontrei com o César, cara, que encontro de Deus. Quantas pessoas podem falar isso a respeito de você? Que encontrou com você e alguma coisa, alguma virtude saiu de você para alcançar essa pessoa. Entende o que eu estou falando? Quantas pessoas foram abençoadas por você nesse dia? Quantas você abençoou ontem? Ontem não vale. Ontem vale. Ontem foi segunda. Anteontem não vale não, porque é domingo. Domingo a gente costuma abençoar mais porque está na igreja. Então não vale não, vamos cortar o domingo. Quantas você abençoou ontem? Segunda-feira, segundona. Eles falam que segunda é um dia tão ruim que se fosse colocar nome em cada dia da semana de parente, segunda-feira ia ser a sogra. Eu não concordo com isso não, mas eles falam. Quantas pessoas você abençoou ontem? Quantas pessoas, meu querido, você está disposto a abençoar amanhã? Isso é fruto dessa compaixão. E foi por causa dessa compaixão no coração de Cristo que Ele abençoava, que Ele ensinava, que Ele libertava, que Ele curava. E a minha oração por você, a minha oração por nós, a minha oração por todo o nosso ministério, o Ministério Sal da Terra, é que os nossos corações estejam dispostos a nos posicionarmos diante de Deus, sempre perguntando, Deus, como e quem o Senhor quer que a gente abençoa nesse próximo minuto diante que eu tenho pela minha frente, nesses 10 minutos que eu tenho pela minha frente, nesse dia que eu tenho pela frente. Pai, me dá a graça de discernir o que esse irmão passa, o que esse irmão precisa, para que eu possa ser a voz do Senhor no coração dele. Sabe o que é isso, meu amado? Isso é compaixão. Que Deus te dê toda a disposição de amar como Jesus amou, de curar como Jesus curou, de abraçar, de beijar, de ser esse instrumento de bênção na vida das pessoas, e que seja assim na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido.